Glória a Deus. Igreja, hoje estou vendo algumas pessoas de amarelo, estou vendo algumas pessoas... existe um fato acontecendo, um fato histórico, e a gente pode falar daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, ou o tempo que o Senhor permitir que a gente venha viver, que nós participamos dessa eleição, que nós participamos dessa situação. E isso pode se tornar um momento, para muitos de nós hoje, de muita alegria, ou um momento, talvez, de não tanta alegria. Mas a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, as perseguições, nada parou a igreja e nada pode parar a igreja do Senhor, e esses somos nós. Ainda que tudo der errado no nosso prisma, a gente vai continuar firme sendo igreja, porque quando Jesus chegou, o cenário era exatamente esse, ou não, na verdade, quando Jesus chegou, o cenário era muito pior do que o cenário que a gente tem visto hoje. E ele chegou trazendo as boas novas, e falando para aquele povo que não importava o que eles estivessem passando, aquilo que eles estariam recebendo a partir daquele momento, ia transformar a vida deles, ia transformar a vida da família deles, ia transformar todos aqueles que ouvissem essa palavra, e essa palavra chegou até nós 2000 anos depois, com perseguição, com dificuldade, com governo complicado, com cristãos sendo mortos, a palavra chegou até nós. Por quê? Porque houveram algumas pessoas que ouviram aquela palavra de vida, tiveram a capacidade de absorver, de engravidar e de transmitir essa palavra de vida a outros, e chegou até nós. A bola está na nossa mão. A corrida de bastão chegou até a nossa mão. E o que eu vou fazer com aquilo que eu recebi do Senhor até hoje? É como se nós ganhássemos uma galinha para comer. E eu falei, se eu pego aquilo que eu recebi do Senhor e ponho somente para a minha vida, eu vou matar aquela galinha, cozinhar e vou comer pedaços e pedaços até acabar a galinha e ter fome novamente. Agora, se eu pego aquela galinha que eu recebi do Senhor, ela pode me dar ovo, ela pode dar pintinho, o que eu vou fazer com o que eu recebi do Senhor é a chave. Se os discípulos tivessem recebido aquela palavra de vida somente para eles, eles seriam salvos, e essa palavra talvez não tivesse chegado até nós. Nós recebemos tantas palavras de vida, e essas palavras de vida têm colocado as nossas próprias vidas em ordem. Tem colocado as nossas vidas em ordem. Mas ela não pode parar na gente. Ela tem que ser como a galinha, mas a gente não pode matar a galinha. A gente tem que deixar o pintinho nascer, o ovo chocar, nascer outro pintinho, e daí de vez em quando come um ovo. Come outro ovo, mas não mata a galinha. Quando eu recebo uma palavra de vida e a pego somente para mim, eu estou sendo altamente egoísta. Então aquilo que a gente recebeu do Senhor, que veio de graça, o único trabalho que a gente tem é dar essa aí a outros, de graça. Mas existe um trabalho, eu preciso engravidar. Porque senão, se todas as vezes eu achar que o Senhor é aquele meu supridor, eu vou lá no armário, pego uma galinha, pego não sei o quê, como. Vou estar saciado. O Senhor vai estar saciando. Mas o Senhor nos sacia para que a gente venha saciar a outros. Então, não importa o que aconteça, nós somos esse povo que está firmado na rocha e que já recebeu a vida eterna. E cada vez mais a gente vai estar sendo preparado para pegar essa vida eterna e entregar a outros, que a gente não venha reter a bênção que o Senhor tem para a vida do nosso irmão que está nas nossas mãos. Amém, igreja? Essa é a nossa responsabilidade. Eu tenho o tema da palavra é bem-aventurados. Recentemente, eu trouxe uma outra palavra. Foram 2 palavras desde que eu voltei, aí, pela graça do Senhor, estar conversando com a igreja via púlpito. O pastor Marciano permitiu que eu viesse aqui, né? E a gente está... Daí, numa das palavras, o Senhor colocou no meu coração, que era Mateus 6,33, que buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e depois todas as outras coisas nos seriam acrescentadas. E da outra palavra, nós conversamos sobre altar. Então, não importa o que tenha acontecido nas nossas vidas, antes de tentar resolver um muro que está caído, ou um relacionamento que está destruído, ou um emprego que foi perdido, ou qualquer situação triste e adversa nas nossas vidas,
que primeiro a gente precisa restaurar o nosso altar com o Senhor. Porque quando a gente está triste, quando a gente está chateado, quando a gente está frustrado, a gente tende até a deixar de orar e de buscar a presença do Senhor. Então não tem como nós consertarmos as outras coisas para depois entrar na presença do Senhor. E o Senhor nos ensina, que a gente aprendeu com Esdras, que quando eles voltaram lá para reconstruir a cidade, a primeira coisa que eles fizeram foi reconstruir o altar. Depois do altar, o templo, depois do templo, os muros. Então, se tiver área perdida, caída ou com dificuldade nas nossas vidas, muitas vezes a gente precisa, muitas vezes não, a prioridade é restaurar o nosso altar com o Senhor. Eu preciso restaurar o meu altar com o Senhor. Confesso que ontem eu dei uma dormida à tarde, daí quando chegou a noite eu estava sem sono, e o coração fica acelerado. É um privilégio a gente poder compartilhar da palavra do Senhor, e ao mesmo tempo é um frio na espinha que tem, né? Que o Senhor coloca nos nossos corações, porque a palavra não é minha, a palavra é do Senhor, e a gente está aqui com um objetivo, que o reino seja estabelecido. Daí eu fui orar, daí eu falei, por que você está aflito, né? Você está aflito porque eu orei, eu falei, onde eu vou orar, onde eu vou ajoelhar? Daí eu achei um canto e comecei a conversar com o Senhor, daí ele falou, rapaz, restaura o seu altar primeiro, né? Restaura o seu altar. Você está ansioso, por que você está ansioso, né? Muitas vezes a gente fica ansioso e a gente não coloca em prática coisas que a gente mesmo ensina, coisas que a gente mesmo já leu e já está careca de saber como é que deve ser feito. Então, para que a gente entre nessa palavra de bem-aventurados, eu só quero lembrar que, em primeiro lugar, a gente tem que buscar o reino do céu e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Como eu busco o reino do céu e a sua justiça? Restaurando o meu altar. O que eu restauro o meu altar, eu tenho conexão com Deus. E depois disso, qual é a justiça de Deus? A justiça de Deus, ela é completamente diferente da nossa justiça. A justiça de Deus é fazer a vontade do meu Pai, é fazer a vontade do Senhor Jesus. Porque a nossa justiça é como trapo de imundícia. Estávamos num grupo essa semana, e um irmão perguntou para o outro, o que você aprendeu em Efésios? E o irmão trouxe um exemplo muito interessante sobre justiça. Ele falou assim, olha, eu estava vendo uma reportagem na televisão e vi que um carro havia sido sequestrado e a polícia estava cercando esse carro blindado e tudo. E daí, de repente, vi que muitas pessoas já estavam torcendo, poxa, que a polícia mate esse sequestrador, que a polícia faça isso. Porque com tanta agressividade nesse mundo, nosso coração vai para lá e vem para cá, né? A gente fica confuso. Eu falo, poxa, seria bom se a polícia realmente matasse esse cara, né? Daí o Espírito Santo começou a ministrar para ele em Efésios 6:12, que falou assim, que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados, potestades, dominadores desse mundo celestial, desse mundo tenebroso. E muitas vezes, em momentos de angústia e de frustração, a gente deseja até a morte dos outros. Essa é a nossa justiça. Agora, como que eu aplico a justiça de Deus? Foi como esse irmão aplicou. Poxa, esse cara podia ser meu filho, que estava fazendo uma bobagem. Esse é o amor de Deus. Porque a nossa justiça realmente quer que o bandido morra. Mas Deus, ele é misericordioso, e a gente nunca vai entender a hora que fala assim, poxa, eu tenho um plano na vida desse sequestrador, que esse cara vai se render, igual o irmão falou, esse cara vai se transformar em um pastor, um pregador. Falou, fiz bobagem, me deixei levar, mas essa é a nossa justiça. Então, quando eu busco o altar do Senhor, eu busco em primeiro lugar o reino dos céus, a justiça de Deus passa a entrar no meu coração em forma de amor. Eu passo a amar o meu inimigo. Jesus falou para que a gente tivesse a amar os nossos inimigos. É difícil. Tem hora que eu não consigo amar os meus irmãos. É só alguém pisar na bola. Eu quero dar uma rasteira, dar uma bica. Então, a nossa justiça, ela realmente não presta. Mas o Senhor tem para a gente palavras de vida, porque Ele quer transformar cada um de nós. A maioria de vocês aqui eu conheço, nem todos. E eu sei que a maioria já entregou a vida para Cristo, já foi batizado nas águas e quer servir ao Senhor em espírito e em verdade. Agora, existem áreas que precisam ser transformadas. Daí você fala assim, o tema da palavra é bem-aventurados. Bem-aventurados os que choram. Pô, como que eu posso ser bem-aventurado se eu choro? Porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Agora, se eu tiver com o meu altar destruído, assim que eu chorar, eu não vou conseguir encontrar o consolo na presença do Senhor. Então, já vamos caminhando e montando um quebra-cabeça para a gente fazer uma fundação
da forma que o Senhor quer ministrar a palavra nas nossas vidas. Existem áreas quebradas, precisam ser restauradas, é na presença do Senhor. Existem muros quebrados, Ele vai restaurar. Você está chorando, Ele vai consolar. Mas se o altar estiver quebrado, eu não vou conseguir enxergar o consolo do Senhor na minha vida. Porque quando eu estou triste, estou chateado, a culpa é de todo mundo. Eu já contei esse exemplo aqui, eu lembro um amigo meu, amigo de infância, amigo, até hoje nós somos amigos. Ele me ligou, poxa, o que aconteceu? Não, capotei o carro ontem. Ah, como é que foi? Alguém te fechou? Alguém bateu? Eu falei, não. E a culpa foi de quem? Ah, não foi minha. Não, ou seja, ele capotou o carro sozinho e a culpa não foi dele. Então, é assim. Quando eu chuto alguma coisa no meio do caminho, eu falei, quem colocou essa câmera aqui? A câmera está aqui há 20 anos. Então, nós somos assim, o ser humano é assim. Então, bem-aventurados, os que choram serão consolados. Introdução. A principal obra de Cristo foi reconectar o homem a Deus. Também estabelecer uma nova nação, um novo Israel de Deus, não mais por nascimento territorial ou descendência, mas por novo nascimento em Cristo. Ou seja, não mais por pessoas que nasceram em Israel, não mais por pessoas que são descendentes de judeus, mas por aqueles que nasceram através de Cristo Jesus. E esses somos nós somos uma nova nação. Nós somos essa nova nação. Só que se a gente não se posicionar, nós vamos ser uma igreja enfraquecida. Uma nação fraca, e o Senhor está nos chamando para ser uma nação forte. Uma nação forte que faz diferença. Não importa o governo. Eu tenho minha opção de governo, mas não importa o governo, porque a igreja vai crescer. Agora, quer ver uma coisa real e triste? A igreja cresceu muito mais na perseguição. Então, se nós formos frouxos como igreja, com amor, a perseguição aumenta. Se nós nos posicionarmos como igreja, a igreja cresce e se fortalece. Agora, diante de uma perseguição, se nós não tivermos a base bíblica suficiente, nós vamos sucumbir diante da perseguição. Nós vamos fazer nós vamos assinar pequenos contratos com o mundo, porque dói demais a perseguição. Estão fechando rádios, fechando situações, e depois, a hora que eles impedirem a comida, nós vamos morrer de fome por causa do nome do Senhor? Ou a gente vai fazer pequenos acordos com o inimigo para poder comer? O Senhor quer fazer uma igreja forte. E o que eu quero conversar com vocês, irmãos, a Bíblia fala de salvação, fala de cura, e fala de transformação, fala de uma série de coisas. A minha palavra aqui é completamente baseada em transformação. Só que quando nós somos transformados, a cura do Senhor vem sobre as nossas vidas. Senão a gente vai ser eternamente menino, quando o apóstolo Paulo fala em Coríntios, que eles já poderiam estar comendo um leitinho um pouco mais sólido, mas eles ainda estão mamando bezerros de 30 anos. Eu quero falar de transformação. O Senhor vai trazer cura sobre as nossas vidas. O Senhor vai trazer, Ele traz cura. Ele já nos salvou, Ele já nos entregou. Agora, o processo de transformação é um posicionamento nosso. Não dá para ficar 20 anos pedindo as mesmas coisas para o Senhor. Ele falou, já te dei. Você tem que aprender simplesmente, sobe na banqueta, abre o armário e pega. Agora, se você continuar sendo bebezinho de fralda, engatinhando, não vai chegar a lugar nenhum. E o Senhor está fazendo uma nação de pessoas sérias que temem a Ele. Amém? Ele está ressignificando a humanidade. E partindo dessa promessa, eu quero falar sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, que estão as bem-aventuranças, que traz esses ensinamentos para um povo que seria completamente reprogramado. Reprogramado. O Sermão do Monte é o primeiro sermão de Jesus Cristo a partir do momento que ele começa a pregar. Você acha que tem importância um sermão desse? A primeira pregação de Jesus é o Sermão do Monte. Será que tem importância? Quero contar uma história com E. A história é bem interessante. Na Europa, eles estavam construíram um transatlântico desses aí de cassino. Como chama esses navios de cruzeiro? Então, esse navio estava ficando pronto e ele já tinha avisado todos os tripulantes desse navio, que eram 1.500 pessoas, que eles poderiam convidar cada um 2 ou 3 parentes, pais, para viagem inaugural. O transatlântico foi construído,
E a tripulação sendo treinada em outro navio, aquela animação. Daí tudo bem, vamos convidar todos os familiares. Aí vamos levar o pai, mãe, irmão, tudo. Então, eram 1.500 pessoas, 4.500 pessoas foram de visitantes, de guests, convidados especiais do dono do navio para a primeira viagem, uma viagem de 7 dias, para Ilhas Rochedo, que fica lá na região da Europa. Esse navio pronto, sai para a viagem, 1.500 tripulantes, 4.500 passageiros, uma viagem de 7 dias, ida e volta. Depois de 24 horas, esse navio teve um problema. O navio teve um problema na direção. Os capitães, toda a chefia do navio sabia o que estava acontecendo, viu que o navio... tudo hoje é muito eletrônico, né? Tem elétrica, eletrônica e mecânico, né? Minha casa tem muita coisa elétrica. Vinha passar o furacão, fiquei preocupado, porque se eu sem energia, se eu não tiver energia, eu fico sem água e sem energia, né? Porque é da bomba. E hoje, o navio era muitos compartimentos eletrônicos. Daí os comandantes começaram a entrar em contato com a companhia de engenharia, assim, via rádio, o navio estava indo na direção daquela ilha, mas 48 horas ia chegar nas Ilhas Rochedo, e se eles não mudassem a rota do navio, aquele navio ia bater no paraíso que eles iam. E todo mundo ia sucumbir. Todos os 1.500 tripulantes e os 3 familiares de cada um desses tripulantes. 6.000 pessoas iam morrer. E depois eles conseguiram contato com a companhia de engenharia, e eles falaram, olha só, não tem como a gente mudar a rota desse navio, não tem como a gente desligar, o navio realmente vai bater. Agora, eu quero que vocês prestem muita atenção nas direções. Então, chamou toda a liderança do navio, chamou toda a tripulação, os líderes de toda a tripulação, porque o navio continuava funcionando. As piscinas, os cassinos, os restaurantes, todo mundo funcionando, ninguém sabia o que estava acontecendo. Mas o navio ia bater. Chamou toda a liderança, colocou lá numa sala e falou, olha, eu vou dar todas as direções, eu quero que vocês prestem muita atenção. Porque se vocês conseguirem prestar atenção na direção que eu vou estar te dando, você vai ouvir e você vai salvar a sua vida. Se você conseguir prestar atenção em gravidade daquilo que eu estou te dando, você vai ouvir e vai falar para os seus 3 familiares. Se você prestar atenção naquilo que eu estou falando para vocês, você vai ser capaz de ouvir e espalhar isso para tudo, para que não haja um pânico no navio, mas que haja um plano de fuga com todos os botes salva-vidas, que tinha botes salva-vidas para todos. E todos seriam salvos. Vocês acham que os tripulantes que estavam ouvindo essas direções prestaram atenção? Prestaram atenção? Por quê? Porque eles não iam salvar somente eles iam salvar eles, o pai, a mãe e o irmão. Eles iam salvar a família. E as pessoas que estavam nesse navio, o navio estava tudo em ordem. Estavam na piscina, aquela festa, tinha mais 48 horas de alegria. Mas aqueles tripulantes sabiam que esse navio ia bater e todo mundo ia morrer. E eles receberam do departamento de engenharia direções específicas para que essas coisas, que as pessoas fossem salvas, que o navio ia bater. Um dia, o navio desse mundo perdeu o rumo. E o Senhor, nessa primeira passagem de Mateus aqui, 5, está dando as primeiras direções para a igreja, para nós tripulantes, recebermos, absorvermos e passarmos para o próximo. Cabe a nós ouvirmos essa direção, porque o mundo não sabe, o mundo continua pulando o carnaval, vivendo da forma que eles estão. E eles estão desapercebidos. Em Mateus 24 diz, né, que como nos dias de Noé, vai ser a volta do Filho do Homem. Quando o Senhor vier, as pessoas vão estar casando, dando-se em casamento e vivendo a vida como se nada tivesse acontecendo. Só que nós recebemos a direção do comandante, do construtor desse mundo, dizendo, esse navio vai afundar. E você tem na sua mão, e nós, igrejas, temos nas nossas mãos a palavra que é suficiente para salvar a nossa vida e para salvar todos os nossos amigos e os nossos familiares. O que nós temos feito? Bem-aventurados os que choram, vão ser consolados. Esses somos nós, igreja. Isso não é uma palavra de ajuste, não. É só um colíriozinho. Para que a gente venha entender. O Senhor já nos salvou. Ele já nos deu a direção.
Então, quantas vezes eu já li as primeiras direções de uma pessoa que está salvando a humanidade? Está na nossa mão. A gente tem esse manual de salvação na mão. Mas, por enquanto, quanto tempo vai durar esses 2 dias até bater na rocha? 2.000 anos? 1.000 anos? A minha vida inteira? Então, a partir desse princípio, dessa pequena introdução, eu quero falar sobre o poder da ressignificação e da transformação. Mateus 5, de 1 a 5. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Senhor, mais uma vez, ministre aos nossos corações, nos dá entendimento da sua direção. Porque nós queremos, realmente, Senhor, salvar as nossas vidas. E todos aqueles que passarem por nós vão receber as direções do Senhor, que o Senhor já plantou nos nossos corações. Ministra para a tua igreja e para a minha vida, em nome de Jesus, meu Deus. Amém? Jesus, ele é considerado um tipo de Moisés. Daí fala, não, Jesus não pode ser considerado um tipo de Moisés. Moisés tem que ser considerado um tipo de Jesus. Mas Jesus é um tipo de Moisés. Jesus é um libertador. Moisés foi um libertador. Moisés foi levado para quê? Para retirar o povo do Egito e levar até a Terra Santa. Jesus, para nos tirarmos do Egito e para nos colocar na presença de Deus, na Terra Santa, nesse mesmo lugar. E quando a Jerusalém celestial descer do céu, a gente vai habitar com ele, a gente vai viver com ele. Nesse tempo vai ser tudo maravilhoso, mas a gente tem a oportunidade de transformar o maravilhoso aqui agora, né? Aqui agora, depende da gente, já está nas nossas mãos. E esse libertador veio, nos deu direções, e eu quero dar um exemplo que o Moisés, no final do livro de Deuteronômio, quando o povo estava para entrar na terra prometida, que Moisés estava lembrando a lei para eles, ele usa o mesmo adjetivo que Jesus diz, o bem-aventurado, que é Macários. Está lá em Deuteronômio 33, 29, diz assim, feliz é você, Macários, abençoado, bem-aventurado. Então Jesus usa o mesmo adjetivo de Moisés. Poxa, o que isso quer dizer? Para a gente não quer dizer muito, porque nós somos... em inglês, em português, em espanhol, a gente está longe disso, mas para o povo judeu que conhecia o Pentateuco, que conhecia, para os judeus, Mateus estava escrevendo para os judeus, eles sabiam, então aquela palavra Macários trazia à memória deles o 5º livro do Pentateuco. Eles estavam trazendo à memória tudo de uma palavra de um libertador, está chegando um libertador, porque Jesus... Ele já havia sido profetizado sobre Jesus, mas Jesus era um ilustre desconhecido até aquele momento, ele estava chegando. João Batista já havia preparado o caminho para o João, pregando para Jesus, pregando arrependimento, preparando o povo, mas Jesus estava chegando. Fez alguns milagres, repreendeu o povo e começou a pregar. Daí ele fala assim, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados Macários. Jesus estava falando de um novo êxodo. O que é o êxodo? O êxodo é sair desse lugar. Estivemos todos aqui, tivemos uma situação de emergência, vamos para lá, é um êxodo, estamos saindo. Jesus estava falando de um novo êxodo, êxodo do pecado, chega do povo viver em pecado, chega do povo viver preso e angustiado diante das circunstâncias que cercavam eles naquele momento, no Império Romano, dos judeus, dos sacerdotes, da caça sacerdotal. Esse povo vivia completamente oprimido. Estava libertando o povo dos outros povos. Estava dando uma herança de uma terra prometida. E o principal, Jesus logo no começo já estava falando de uma nova identidade para esse povo, uma nova nação. Troca a identidade, troca a sua nação. Isso que estava acontecendo ali em Mateus 5, também havia sido profetizado pelo profeta Isaías. Em Isaías 61, texto muito conhecido por todos nós, que diz assim, o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, os que choram, e anunciar as liberdades ao cativo e a libertação das trevas aos prisioneiros.
Então ele começa a pregar e fala dessas coisas, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os humildes, os mansos, os pobres, e tudo. O povo judeu conhecia o Velho Testamento e eles sabiam o que havia sido profetizado sobre Jesus. Então Jesus, quando traz uma palavra que tem a mesma ligação com um ato que havia sido profetizado lá atrás, traz à memória daquele povo: esse aqui é o Salvador, esse aqui é o resgatador, este aqui é o libertador, e ele está chegando aqui para nos dar essas direções. Poxa, mas como que eu posso ser bem-aventurados os pobres? Vou ler de novo, aí no ponto A do boletim de vocês. Bem-aventurados os pobres, ou seja, os humildes, em espírito, pois deles é o reino dos céus. Tem uma versão da mensagem, que eu coloquei aí para vocês também, para a gente compartilhar. Bem-aventurados são vocês, que nada mais têm para oferecer, quando vocês saem de cenas a mais de Deus e do seu governo. Ou seja, bem-aventurado aqueles que não têm nada mais para oferecer, porque quando eles saem de cena, sabe quando você fala aquela bendita frase, fala assim: agora é só Deus? Na verdade, o tempo todo é só Deus, né? Se a gente submeter a Ele todos os nossos planos, o tempo todo é só Deus. Mas tem situações que ele fala: agora é só Deus. A gente está sentindo isso aí. A gente é pobre, a gente é pitochos, a gente não pode nada, nós somos reduzidos à pobreza, à mendigância, fomos destituídos de riqueza, de influência, fomos destituídos de posição. Aquele que fala agora é só Deus, é aquele que não se sente mais nada, de honra, aflito, destituído de virtudes cristãs, de riqueza eterna. É uma pessoa desamparada, impotente para realizar um objetivo. É um pobre, é um indigente. Quando a gente se sente dessa forma e se prostra diante do Senhor, ele fala: esse é o reino dos céus. Esse vai estar no reino dos céus. Gente, vamos lá, eu já falei um pouco sobre o imperador, sobre o que acontecia. Esse povo judeu, um povo pós-exílio, um povo que havia perdido muitas características, haviam se misturado com outras etnias, mas eles ainda estavam em Israel procurando viver separado dessas coisas erradas, mas eles eram oprimidos pelo Império Romano. Tinha o imperador Tibério César, tinha o governador romano, como é que é o nome dele mesmo, Orlando? Pôncio Pilatos, tinha Pôncio Pilatos, tinha os sacerdotes romanos, Anás e Caifás, e esse povo, eles eram todos entrelaçados com o Império Romano, e eles não viviam mais de acordo com os costumes do Senhor. Então esse povo era completamente perseguido. Eles eram tributados, cobravam taxas dele. Quem cobrava a taxa dele era Roma, mas quem cobrava deles, que eram os publicanos, igual Mateus, Zaqueu, era o próprio povo do povo deles, que tinham passado para tirar dinheiro do seu povo para entregar para o Império Romano. Era um povo completamente achacado, não tinha esperança. A gente sabe que antes do Novo Testamento houve 400 anos de silêncio de Deus. Ou seja, o povo não falava, Deus não falava mais com esse povo. Os sacerdotes vinham ministrando coisas que estavam no conhecimento deles. João Batista era de uma linhagem sacerdotal. Nesse período, Anás e Caifás, que eram os dois sumos sacerdotes, sogro e genro, eles não eram de uma linhagem sacerdotal. Então esse povo estava sendo completo, eles não tinham esperança nenhuma. E Jesus chega: peraí, acabou essa história. Vocês são bem-aventurados os que choram, vocês são consolados porque eu cheguei. Esses caras em quem vocês depositaram a sua confiança, eles não vão ter mais poder. Eles perderam o emprego. Os sacerdotes vão todos ser demitidos, porque vocês vão ser uma raça eleita, um sacerdócio real, vocês vão ser uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, um povo que tem o objetivo de proclamar as grandezas desse Deus. Vocês não vão ser mais só chorar. Vocês podem chorar por um motivo justo, mas eu vou vir e vou os abraçar e vou os consolar. Não se importa mais com aqueles que estão esmagando a vida de vocês. Não importa mais o que tem acontecido nas nossas vidas. Se a gente for até a presença do Senhor e buscar Ele no sacerdócio, no altar, Ele vai vir no nosso consolo. Ele vai nos trazer direção, Ele vai nos trazer conforto. Mas Ele quer nos transformar em pessoas diferentes, em pessoas que realmente conhecem a palavra dEle e pegam esse plano de salvação e passem para outros. Não queira usar somente
para as nossas próprias vidas. Ele estava dizendo que a partir de agora vocês têm alguém a quem recorrer. Ele falou, eu sou rei e eu sou sacerdote. Ainda que vocês sejam pitochos, eu sou por vocês. E estava se cumprindo também o Salmo 37. Está aqui o Salmo 37, de 1 a 7. Porque, de certa forma, esse povo se irritava e ficava triste com aqueles que prosperavam diante deles. Mas eles prosperavam usurpando um poder que não era deles. Existia uma prosperidade. E Jesus veio trazer e falou, eu vou te falar o que é a verdadeira prosperidade, que é a minha presença. Não é o que esse povo tem. O Salmo 37, de 1 a 7, diz assim, não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor, faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Agrada-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Esse verso 4 do Salmo 37, para mim ele se encaixa completamente com Mateus 6:33. Busque em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Agrada-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz, e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor, ainda que esteja chorando. Descanse no Senhor. Espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Em Mateus 28, Jesus traz também uma palavra, Mateus 11, 28, traz uma palavra de consolo. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso na sua alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Está difícil? Está sofrendo? Vamos para o altar dele. Trocar o nosso fardo, trocar o nosso jugo, porque ele fala que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso a gente encontra no altar do Senhor, amém? E depois ele vem restaurando todas as outras áreas. O que o Senhor quer fazer? Uma igreja forte. Uma igreja forte. E ele já deu elementos suficientes para que a gente se torne essa igreja forte. A gente só precisa ler. E essa igreja forte vai prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer, né? Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Daí não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Então, ainda que as circunstâncias estejam bloqueando, a gente não está enxergando o que está acontecendo, o que nos move é aquilo que a gente crê, e aquilo que já foi profetizado. Se eu não ler e não conhecer, eu não vou alimentar a minha fé. No momento da tristeza eu vou sucumbir, mas o Senhor está nos levantando, igreja forte, amém? Lembra que eu falei, eu estou falando sobre processo de transformação, amém? Bem-aventurados os que choram, pois serão bem-aventurados os que choram. Não se importa de chorar. Olha como é que está na mensagem. Abençoados são vocês que sofrem por terem perdido o que mais amavam. Só assim poderão ser abraçados por aquele que é o amor supremo. Abençoados são vocês que sofrem por terem perdido o que mais amavam. Só assim poderão ser abraçados por aquele que é o amor supremo. Às vezes, uma coisa que amamos tanto é um bloqueio entre nós e Deus. E se aquilo que a gente ama tanto é um bloqueio entre nós e Deus, para a salvação das nossas almas, Ele pode permitir que isso saia, para que a gente possa enxergar Ele. Buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça. Vamos colocar as coisas no lugar certo, daí a gente não perde nada. A gente não perde nada. Se a gente busca o reino do céu, as outras coisas vão ser acrescentadas nas nossas vidas. Amém? Esse povo chorava pelos pecados que os tinham levado ao cativeiro. Esse povo choravam por terem se arrependido da nação, da liderança da nação, que não tinham obedecido à vontade de Deus e foram levados cativos. Esses povos choravam porque eles eram assolados. Mas chegou um momento que Jesus falou, chega de choro. Eu estou chegando. E o consolo está chegando na vida de vocês. Vocês passarão até a minha mente.
Vocês choram, mas têm esperança. Choram, mas sabem que tem a quem recorrer. Choram, mas têm fé. Choram, mas lembram que tem um propósito. Que tem uma semente, uma carta que foi colocada nas nossas mãos, que ela não pode parar. Você já tinha pensado nisso? Nós somos como os tripulantes daquele navio. Tem uma carta na nossa mão, de como um plano de salvação. E quantas vezes eu abro essa carta e eu apresento para um amigo, para um desconhecido ou para um parente? Pensa aí. Quantas vezes eu apresento essa carta no trabalho? O navio está andando. As pessoas estão vivendo as suas vidas e parece que está tudo bem. Aquela galera que estava no tobogã da piscina do 8º, 10º andar do navio, não estava nem aí que aquele navio ia bater na pedra, porque nem sabia. Assim vai o mundo. E a direção está nas nossas mãos. Igreja, bem-aventurados. Vamos fazer um pacto. Pacto é uma palavra pesada, né? Eu vou deixar o pacto para a final. Vamos fazer um acordo. Aquilo que o Senhor já nos deu, vamos passar para o próximo. Vamos engravidar e ministrar a nossa alma. Davi ministrava a sua própria alma em momentos de angústia, pela fé. Vamos ministrar a nossa própria alma. Daí a gente vai ser bem-aventurado, porque o consolo que vem do Espírito Santo. Eu não posso fazer nada por vocês. Eu estou abrindo e compartilhando um pedaço daquilo que o Senhor colocou no meu coração. A gente pode orar uns pelos outros. A salvação é pela graça, quem faz a obra é Ele. Mas Ele nos deixou uma coisa. Falem, vivam, seja a igreja, vocês têm que ser transformados. Como que eu vou impactar a minha família, minha vida, os meus amigos do passado? Se eles verem alguma transformação, se eu continuar tendo as mesmas atitudes, eu não vou impactar ninguém. A salvação ela é fantástica. Nós estamos salvos. O Senhor falou, não falou? Nós declaramos o Senhor como nosso Senhor e Salvador? Mas tem um mais. Tem como a gente viver o céu realmente aqui na terra. Mesmo estando em guerra. Os discípulos viveram. E eles foram perseguidos. Eles choraram. Eles foram massacrados. Mas eles tinham uma certeza que Deus viria no encontro deles. Mesmo morrendo. Quem está preparado para morrer pelo Senhor? Vamos lá. 2 Coríntios 4, 16 e 18. Por isso não desanimamos. Isso aqui, apóstolo Paulo, ministrando a uma igreja que já era convertida, tá? Saímos do contexto de um povo que estava ouvindo o evangelho pela primeira vez. Agora, isso aqui é um povo que já era convertido, era uma igreja. Eles já sabiam que Jesus já havia vindo, que Paulo já havia sido convertido, que ele era um perseguidor da igreja, e que muitos milagres já haviam acontecido. E Paulo está falando assim, olha... Por isso que nós não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. O que acontece? Que nós colocamos os nossos olhos nessas coisas do dia a dia, e quando as coisas não acontecem, nós nos frustramos e nós bloqueamos aquilo que é eterno. Porque nós não deixamos de colocar em prática a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Confesso, tem hora que a situação na igreja me chateia e me bloqueia de buscar a Deus. No trabalho, poxa, não está acontecendo da forma que eu quero. E me bloqueia de buscar a Deus. Mas eu tenho que ser, como o que o apóstolo Paulo falou aqui para essa igreja. Eu não vou desanimar, porque ainda que as coisas externas se corrompam, o meu ser interior se fortalece na fé. Mas igreja, irmãos, essa fé só vai ser fortalecida se o plano de resgate estiver gravado no nosso coração, no meu coração. O Senhor quer gravar esse plano. Quantas vezes a gente abre o plano de salvação para ministrar a nossa alma, sem ser, para ser um plano cartomante? Fala comigo, Jesus. Fala comigo. Eu estou nessa situação.
Mas numa altura dessa, quando o apóstolo Paulo ministrando aos Coríntios, uma igreja que já conhecia a palavra, quando viesse a situação, eles só iam buscar na memória aquilo que dá esperança, porque eles já sabiam qual que era o plano. Então nós temos toda essa palavra para ficarmos animados pela certeza daquilo que Ele já fez, e daquilo que Ele faz, e daquilo que Ele vai fazer em nós e através de nós. Basta gravarmos ela no nosso coração. De domingo em domingo, de dose homeopática, funciona. Mas pode ser um placebo. Pode ser um remedinho. Agora, se nós pegarmos e lermos, essa transformação vem automática nas nossas vidas. E quem estiver ao redor vai receber muito mais de nós. É como se nós tivéssemos uma horta, a gente vai estar regando a horta, semeando a horta, tendo alimento o tempo todo. E quem se beneficia desse alimento primeiro somos nós. Estou acabando. Bem-aventurados os humildes, os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Na mensagem diz assim: abençoados são vocês, que se contentam com o que são, nem mais, nem menos. Assim, vocês se verão como os orgulhosos, dono de tudo que não pode ser comprado. Esses humildes e mansos aqui, em grego, é praus, fala sobre gentileza, bondade de espírito. Bem-aventurados são vocês. Existia um povo judeu que havia se revoltado contra Roma. E eles se juntavam para guerrear contra aqueles que eram o Mateus lá, que eram os zelotes, mas que lutaram contra os cobradores de impostos, Mateus e Zaqueu, entre outros, os publicanos. Então vinha uma revolta nesse povo. Esse povo estava revoltado com o sistema político, com o sistema do governo nesse momento. E Jesus chega e fala assim, ó, bem-aventurados os humildes, vocês precisam ser mansos. Manso como com esse povo, essa casca de jaca, esse casca de safado aí, tomando conta das coisas, achacando as nossas vidas. Como é que eu tenho que ser bem-aventurados os humildes? Jesus falou, não, bem-aventurados são os gentis. Vocês não precisam agir como eles. Ele estava, de novo, criando e fazendo uma raça de pessoas novas. Eu sou altamente explosivo. Bravo, né? Muito, né, Preto? E esse é o meu temperamento. Mas o Espírito Santo vem trabalhando nas nossas vidas, que não importa o nosso temperamento. Ele é o que regula o nosso temperamento. Para que eu não exploda tanto. Que eu não brigue, que eu não bata. Consequentemente, que eu não apanhe. Que eu não quebre. Tem tudo isso. Porque nós temos nosso temperamento. Ah, não, eu sou assim mesmo. Ok, mas o Espírito Santo habita aí? Habita. Então, beleza. Então, deixa ele tomar conta dessa carcaça. Pelo amor de Deus. Porque senão você vai sair batendo em todo mundo. Ou você vai ser muito manso com todo mundo. Não manso no sentido de ser bobo. Mas Jesus estava falando, gente, é uma nova raça, um novo povo. Porque Jesus foi assolado, em momento nenhum ele foi agressivo. Pedro puxou a espada, arrancou a orelha do soldado. Jesus falou, não é assim. Não é assim. É um novo tipo de pessoas que estão sendo programados e reprogramados. Eu estou sendo reprogramado. E tem coisas que eu estou entendendo hoje. Ó, tá vendo? Ela já sabe que bullying público em casa as coisas apertam. Então, mas como eu estou sendo ministrado, né? Eu vou ser manso. Então, ele estava falando assim, olha, Jesus estava falando assim, não para violência, não para soberba, não para ganância, se contentem com o que vocês têm. A herança que vocês têm não é nada que vocês possam possuir, porque a herança de vocês está nos céus. Não importa se você é pobre, se você é rico, se você é o que for.
Se você é preso, se você é liberto, se você é escravo, não importa. Importa que a partir de agora vocês estão recebendo uma herança. E essa herança vem de mim. E essa herança que faz toda a diferença. E essa herança, por onde você passar, as pessoas vão perceber que há algo diferente em você, porque vocês receberam de mim. Então, é uma pancada tão grande. Nós lemos 3 versículos de Mateus 5. 5 versículos de Mateus 5. Mas com 3 direções. Todas elas falando bem-aventurados, abençoados e felizes. Por que eu sou feliz? Porque se eu não deixo o meu temperamento tomar conta de mim, eu não me irrito. A hora que o meu temperamento começa a subir, o Espírito Santo vem e me joga ele para baixo. Porque eu me irrito fácil. Bem-aventurados os mansos, não mais a soberba. Mas tem hora que dá vontade de falar, Senhor, dá um tempo aí que eu preciso resolver um problema. Mas olha, vamos lá, Jesus está trazendo uma direção para um povo que conhecia a Torá e para um povo que estava sendo achacado, que estava sendo assolado, que não tinha esperança, e fala assim, não vai ser com guerra que vocês vão vencer isso daí, vai ser com mansidão, vai ser com choro e vai ser com humildade, mas vocês vão herdar a terra, vocês vão ser consolados, vocês vão receber de mim aquilo que precisa para que vocês cheguem no objetivo que eu estou dando para vocês. Aquela tripulação naquele navio, a vida deles foi transformada. Porque se a mulher estava no período dela, ou se o cara estava com dor de cabeça, ou estava chateado, eles não tinham nem I don't care. Eles tinham que ir lá ouvir a direção para que o navio fosse ser salvo. Então, eu escrevi no começo desse palavra que não importa a luta que a gente esteja passando, existe uma coisa que é prioridade de Jesus nas nossas vidas, que é a nossa transformação. Porque depois que Ele conseguir transformar o nosso interior, as outras coisas vão ser automaticamente transformadas. Os maus podem estar aparentemente prosperando aos seus olhos, aos olhos dos homens, mas a herança vem dos céus. Salmo 37:11 diz assim, mas os mansos herdarão a terra, terão alegria e paz na abundância. Abundância de paz, né? Os mansos serão alegres e terão abundância de paz, né? Nós já falamos aqui várias vezes sobre o cara que está entusiasmado. Entusiasmo, a etimologia da palavra é cheio de Deus. O enfesado, pensem o que vocês quiserem. Então, o cara que está enfesado, ele está cheio de coisas ruins. Então, os mansos, os humildes, eles terão alegria e paz. A pessoa triste, a pessoa enfesada, ela perdeu a esperança. Isso não quer dizer que a gente não vá se irritar por situações, mas a gente vai, diante de situações, chorar, se humilhar e ser manso. E o Senhor vai vir ao nosso respeito e vai nos direcionar para que, no momento de dificuldade, aquele que é um opressor, seja convertido pela nossa atitude. É muito pesado. Mas o Senhor veio para todos. Por isso que muitos tinham medo do apóstolo Paulo, porque ele perseguia a igreja. O apóstolo Paulo perseguia a igreja. E quando ele se converteu, muitos cristãos não queriam ficar próximo do apóstolo Paulo, porque ele era um perseguidor. Ele não era manso, mas ele se tornou um cara manso. O Senhor está falando para vocês, não importa. Se alguém abusou de vocês, se alguém mentiu para vocês, se alguém te traiu, seja manso, humilde, perdoe, restaure o altar, busque em primeiro lugar o reino do céu, a sua justiça, que essas pessoas vão ser impactadas pelo seu proceder. E mais do que sua própria vida, você vai estar passando o bastão para a próxima geração. É sobre isso. Todas as vezes que a gente lê o Novo Testamento, é sobre um processo de reprogramação nas nossas vidas. A gente vê como solução para os nossos problemas, e é também, porque o maior problema que você tem está dentro de você e de mim também. Sou eu da forma que eu vejo o mundo. O Novo Testamento inteiro está aqui para que a gente venha a ser reprogramado numa nova nação, um novo povo que realmente vai fazer diferença na sociedade. Temos 60 milhões de brasileiros no Brasil, de evangélicos no Brasil, segundo os censos aproximados. Eles têm a oportunidade de fazer a diferença. Nós temos a oportunidade de fazer a diferença aqui.
Nós vamos começar lá em Jerusalém, depois que a gente vai para a Judeia, Samaria e os confins da terra. Como está a nossa Jerusalém? Então, e vamos começar lá no nosso altar. E o Senhor vai continuar fazendo a obra nas nossas vidas. Estou acabando. Conclusão, somos bem-aventurados como entendemos que todos os nossos refrigérios não vêm da força do nosso trabalho, mas da graça de Deus. E assim, podemos dizer como o apóstolo Paulo em Romanos 8, 18 e 19. Porque para mim tenho certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser reveladas em nós. Os sofrimentos do tempo presente que você esteja passando não vai ser comparada com a glória de Deus que vai ser revelada na sua vida, na minha vida. E o 19 é um versículo que eu sou apaixonado e que vem a ficar no coração de vocês, é que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então nós somos esse povo que está sendo reprogramado. Então que o testemunho de Cristo venha florescer por onde nós passarmos, principalmente diante dessas situações que a gente está vivendo agora, política. Ainda que tudo seja contrário, a igreja vai estar demonstrando o amor de Deus através da atitude de Cristo Jesus em cada um de nós. Que Deus nos abençoe, igreja.